Olá a todos e todas, sou o Ganja Sanã e esse é o Falando do Axé, e hoje recebendo aqui a visita do nosso irmão Pedro Paulo de Sobor, do Axé Podabá, do Cuelabiá. E quero já começar a nossa conversa lhe dando os parabéns. Muito obrigado, meu irmão. Pelos seus 47 anos de santo que o senhor está completando hoje. Completo hoje. Olha só que coincidência feliz, e a gente vai bater um longo papo aqui, porque essa história vale a pena. Rumbono, muito obrigado pela sua visita numa data tão especial. Nos sentimos lisonjeados por o senhor ter atendido esse convite justo hoje, e já perguntar quem é o Rumbono Pedro Paulo de Sobor. Ok. Boa noite a todos, com a fé, a toda a comunidade do Candomblé, a todos que vão assistir esse vídeo. E, enfim, é importantíssimo dizer que eu reservei o dia de hoje para, junto com a minha família que está aqui assistindo, festejar, né, a comemoração dos meus 47 anos de iniciado para o Vodun Sobor, justamente num ambiente como esse, que inspira cultura, que valoriza as questões religiosas. Pedro de Sobor, nascido em 1967, filho de Dona Dulcinea de Souza das Chagas e seu Valdir das Chagas, contador de formação, advogado, vodungã, herdeiro, sucessor do Axé Cuelabiá. Eu sou descendente do Podabá, enfim, e uma pessoa que ama o ser humano, que gosta da vida, que procura a todo tempo, a construção de uma sociedade melhor. Axé, axé. Mas me diga uma coisa, como é que o senhor chegou no Candomblé? Sua família era de axé, sua avó, sua mãe, mas como é que o senhor foi trazido para dentro dessa religiosidade? Perfeito. Enfim, é uma história assim um tanto quanto longa, eu vou tentar sintetizar aqui. O meu tataravô, de ordem carnal, ele foi o famoso e lendário Tiosu. Ele veio nessa nova etapa dos escravos, quando veio toda uma movimentação da libertação dos escravos aqui. Meu tataravô veio no sentido de buscar uma vida diferente do que eles passavam lá em África. É claro que eles não queriam vir na época da escravatura, mas quando houve toda uma movimentação de liberdade no Brasil, e aí sim uma série de escravos vieram para o Brasil para poder construir, né, uma possibilidade, uma oportunidade de vida diferente. E é justamente essa construção dos escravos livres que chegaram aqui no Brasil e que fizeram essa composição religiosa, trazendo a cultura e não oprimida, e sim a livre manifestação. Então, meu avô, Tiosu, que era de Omolu, porque ele era nagô, desembarcou na Bahia, fez uma filha, roubou a filha, Joana Marta da Costa, e veio para o Rio de Janeiro com a filha fugido. As pessoas têm mania de dizer que o cigano que tem o hábito de roubar o filho dos outros, o africano também tinha essa coisa de se apropriar das crianças, e veio para o Rio de Janeiro. E aqui ele abriu uma casa de santo e, paralelamente a isso, cuidando da filha. Uma das coisas que eu jamais poderia deixar de falar é que meu tataravô, quando chegou no Rio de Janeiro, é claro que ele se relacionou com outras pessoas. E a filha dele, que era de Xangô, era muito levada, que eu já falei o nome, Joana Marta da Costa,
as mulheres com quem ele se relacionava maltratavam a filha. E ele colocava a menina no colo e ninava para ela dormir, tirando a seguinte cantiga. Eu vou tirar porque isso faz parte da minha história. Aconiciopé, chororô, aconiciopé, chororô, iacoci, babacoci, manaê. Essa cantiga quer dizer que ela tivesse piedade, que a mulher tivesse piedade da filha, porque ela não tinha mãe, só tinha o pai, que Olha era só, ele. que Então ele beleza. ninava a filha com essa cantiga. E aí, é claro, não nesse sentido litúrgico, mas eu ninei as minhas duas filhas ao som dessa cantiga por uma tradição de família. Enfim, eu vou no Rio de Janeiro. A história que se tem é que ele era uma pessoa muito rígida, muito intransigente, aquela fase ali dos africanos que vinham para o Rio de Janeiro e ficavam demandando um com o outro, e aí quando morria, os filhos de santo daquele que morria passava para casa desse que foi o vitorioso. Enfim, quando uma criança passava perto dele, não tomava a benção, a criança às 6 horas da tarde ficava doente. Então essa é a história que se tem, né? Sim. E eu lendo recentemente um documentário da história do Rio de Janeiro, eu vi o nome do meu avô, do meu tataravô, como sendo uma pessoa que recebia os negros que recém chegava da África, dando-lhes casaco e alimento até que eles seguissem um caminho aqui no Rio de Janeiro para poder seguir, para dar continuidade nos objetivos da chegada dele na Terra. Olha só, e o que eu mais tinha era dessa parte negativa, da demanda, da criança que passava mal. São os feitos da vida, né? Às vezes, normalmente, as pessoas se prendem muito ao que é negativo e acabam esquecendo do positivo. E certamente meu avô foi uma dessas pessoas. A minha avó, minha bisavó, casa filha, Joana Marta da Costa, recolheu na casa de Tio Obedé para fazer santo. Só que ela não concluiu, porque ela era muito levada, não aguentou ficar o tempo que tinha necessidade para fazer o santo. Era menina? Era menina, e não tinha muro na casa, enfim, ela não concluiu. A passagem da morte de meu tataravô é muito curioso. Isso tudo foi passado para mim através de minha avó, porque ele botou um exame, uma esteira, né? Na verdade é Eni, porque ele era nagô, deitou, mandou cobrir com pano branco e mandou tocar o toque fúnebre, que estava na hora dele morrer. Foi assim que foi a morte do meu avô, do meu tataravô. A casa se acabou, minha bisa já Essa casa era onde? O registro que se tem ainda ficou na Saúde, no bairro da Saúde, isso. Sim. E aí depois minha bisavó foi morar em Itaboraí, lá nos Laranjais, é a história que se tem. Sim. Minha bisa casou, teve 3 filhas, Jandira de Freitas Alonso, Doralice e Abigail. Ela contava para as filhas que ela era de 3 Xangôs. Minha avó dizia: mamãe deve estar maluca, como que uma pessoa é de 3 Xangôs? Era Xangô, porque ela era nagô. E ela dizia: Jandira, você está pensando que eu estou louca, né? Mas você vai ver que na próxima geração virão 3 pessoas de Xangô. E realmente isso aconteceu. Eu aqui de Sobô, eu tenho os irmãos, tenho os sobrinhos. Xangô, Sobô é um vodum muito presente na nossa família e certamente é a herança da parte de minha avó. A única pessoa dessas 3 que teve o tombo, que teve o dom para ser uma líder religiosa foi minha avó Jandira. Minha avó Jandira foi criada pela madrinha e era de igreja católica, era irmã. Chegando lá, ela começou a passar muito mal e não sabiam o que tinham, levaram num centro de mesa e então ela começou o processo iniciático espiritualista.
Um dia, o caboclo tirana dela baixou na mesa e disse que ela tinha que procurar um centro de chão. Minha avó foi procurar o falecido José do Matozinho, que era lá em São Mateus, para ser feita no Homolocô. Eu estou falando de 1945. Então, é completamente diferente desse Homolocô que se fala hoje, né? Dessa misturada que a gente tem visto por aí. Minha avó foi feita em 1945 pelo falecido José do Matozinho, foi iniciada pelo santo, né? Que era assim, pela entidade Carinane. E exercia, né, a Umbanda dentro da casa onde hoje é o Coelabiá, Estrada Coronel Vieira, número 465, no bairro de Irajá. Começou dando as sessões dentro da sala dela e depois ela fez o barracão mesmo, que não era o barracão, que era a Tenda Espírita Nossa Senhora da Penha. Então, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Penha foi inaugurada no dia 23 de abril. É o marco, né? Minha avó já tinha as sessões dentro da casa dela, na sala, e a inauguração do barracão, porque o casamento de minha mãe foi em 52, e o tablado que serviu para poder fazer a festa foi a base para poder construir o barracão em 1953. E ao longo desses anos todos, minha avó, com muita dignidade, com dedicação, conduziu a Casa de Santos. Minha avó era uma pessoa, uma excelente cartomante. Quando foi em 1969, a entidade dela, Carinane, baixou e determinou que ela precisava fazer o santo na nação, que era assim que se usava, que teria que procurar o candomblé para ela fazer, porque ela tinha uma nova etapa, um novo ciclo na vida dela para ser cumprido. Ela, muito obediente, não hesitou, procurou minha mãe Natalina, de Azeri, que já eram amigas, porque minha mãe Natalina morou em Irajá, procurou minha mãe Natalina para se orientar para como que ela iria fazer, iria resolver essa determinação. Minha mãe Natalina abriu um jogo e determinou que ela iria ser feita quando chegou dia 7 de dezembro de 1969, foi o ruim dos Iaôs no Coelabiá, em Irajá. Então, minha avó, junto com minha mãe carnal, e meus dois irmãos que foram suspensos para Alcântara e Equede, eles saíram na inauguração do Coelabiá. Minha mãe Natalina plantou o axé e já tirou o primeiro barco, que foi a dona da casa, abriu a casa exatamente para ela. E diga-se de passagem que esta é a única casa aberta por minha mãe Natalina. Olha. A única casa aberta por minha mãe Natalina. Isso em 1969. Portanto, dia 7 de dezembro de 2019, o Coelabiá completa 50 anos. E aguarda a presença de todos lá para uma grande festa, com palestra. Legal. Então já está convidado. Opa, né? Depois nós vamos fazer um anúncio bonito. Sim, perfeito. Enfim, minha avó foi iniciada em 1969. E eu... Sua avó e sua mãe. Minha avó, minha mãe e meus dois irmãos. Dois irmãos. Eu tinha apenas 3 anos em 1969. Nasci com um problema de visão muito grave. Minha mãe me levava constantemente para o hospital do Andaraí, os médicos fazendo uma experiência com a minha visão, com a minha vista, e eles não davam uma definição. Não foi falta de tratamento. Minha mãe me levou muitas vezes para fazer o tratamento. Só que eu acabei não tinha melhora. Melhorava um dia e depois piorava. Quando eu completei 5 anos, em 1972, a minha visão piorou tremendamente. A sensação que eu tenho hoje, das lembranças que tenho, era uma falta de visão quase que completa, e aquilo alternava. Minha avó, com apenas 3 anos de santo, apenas 3 anos de iniciada, não estava habilitada para fazer nada para mim, embora ela tinha toda uma trajetória de Umbanda. O que fez? Me pegou, me levou
no Coicinfá, na casa de minha mãe Natalina, e pedi para que ela me socorresse. Nesse dia eu cheguei lá, já era o bori de minha mãe Natalina, que já era as obrigações da festa de minha mãe Aziri. Ela então abriu um jogo e falou: esse menino tem que ficar aqui hoje, porque senão eu vou morrer, e com a consciência pesada de ter deixado uma criança cega na terra. Enfim, meu pai não concordou muito, mas como são as mulheres é quem manda, minha mãe determinou que eu ia ficar e assim foi feito, eu fiquei. Uma passagem importante é que nesse dia, eu cheguei num dia de terça-feira, e imediatamente que minha mãe Natalina fez o jogo, eu adormeci no colo de minha irmã, que era a Eked. E a minha mãe Natalina falou: bote ele na minha cama. E puseram lá na cama dela, eu passei o dia inteiro dormindo. Minha mãe preocupadíssima se eu ia urinar na cama da mãe de santo, imagina. E aí, quando chegou a noite, na hora do ebó, acorda o menino lá, eu já estava em pé, esperando para poder tomar o primeiro ebó da iniciação. E deitei na esteira ao lado de minha mãe Natalina, tomei bori junto com ela. Era criança, não precisava tanta coisa. 21 dias depois que eu adentrei ao Coicinfá, eu saí do axé enxergando. Olha. Então, isso é o meu agradecimento à religião. E, para surpresa de todos, embora ela tinha anunciado, minha mãe Natalina morreu logo depois. Quando ela disse que ela não queria morrer e deixar uma criança cega na terra. Eu fui o último barco do Coicinfá. Eu sou o último barco de minha mãe Natalina. Caramba! Então é assim que foi a minha trajetória, a minha chegada, respondendo a sua pergunta, sim. Ao candomblé, à religião. Claro que tem uma história bem longa e deve ser belíssima, como, aliás, todas essas histórias que envolvem as nossas coisas. E aí? Mãe Natalina faleceu, e quem deu continuidade às suas coisas? Isso. Como é que foi esse processo? Exatamente. Minha mãe Natalina morreu no dia 24 de agosto de 1973. Eu ainda não tinha 1 ano de santo. Eu fiquei 2 anos de Mocã, cumprindo todas aquelas obrigações. Eu sempre digo que eu estreiei no candomblé num axexê, né? Porque eu perdi a mãe de santo eu convivi pouco com a mãe de santo, né? Porque embora minha mãe, ela via muito ao Irajá, mas eu, criança, né? Com 5 anos, ela era uma pessoa já estava com uma idade, minha mãe morreu com 77 anos de vida. Então tinha uma distância muito grande e ela sempre andava com muita gente ao lado. Então eu acabei convivendo um pouco. Eu tenho muita memória de história, de conversa. Eu sempre fui muito ligado à minha avó, à minha mãe. Então elas me passavam todas as histórias como uma situação bem viva. Com a morte de minha mãe Natalina, 1 ano depois que foi feito o axexê de 1 ano, né? Eu fui tomar a obrigação de 1 ano na casa de minha mãe Obá Gaju, que era a 2ª pessoa dentro do Coicinfá nesta ocasião. Então, todos nós do Coelabiá, nós ficamos com minha mãe Obá. Tomei a obrigação de 1 ano com ela. E foi ela que deu continuidade nas obrigações na casa, tudo dentro do rito do Ninfom, porque ela tinha recebido axé no Coicinfá, e abriu a casa, deu a obrigação da minha avó, enfim, recolheu o primeiro barco, tudo isso. Sendo que teve um problema de família, onde houve um afastamento. E eu dei continuidade às outras obrigações, 3, e 7 e 14, com minha avó carnal. Eu sempre digo que eu não fui acostumado a ter mãe de santo, né? Porque eu fiz com minha mãe Natalina, logo perdi, 1 ano com minha mãe Obá, depois eu tomei as obrigações com minha avó. Então minha avó era a avó, né? Não era
a mãe de santo, né? Tratava como avó. Com a morte de minha avó, em 1988, eu tinha apenas 20 anos. Um ano depois, foi feito um jogo. Uma das pessoas que mais orientou isso foi meu pai Walter, filho de mãe Bida. Ele foi uma das pessoas cruciais nesse processo, participando, inclusive, lá do Aziri, do Axexê, do Sirum. O escolhido para o axé, o herdeiro, era eu. Como eu tinha apenas 21 anos, não se tinha maturidade para poder assumir uma casa. E eu digo e repito, se eu tivesse assumido naquela época, talvez eu teria fechado a casa por falta de maturidade. Eu tinha muito medo que as pessoas viessem cobrar de mim atitudes e comportamentos da minha avó, que era uma senhora que reinou anos e anos dentro da casa de santo. Então, assim, eu não tinha nem a primeira faculdade, eu não era casado, enfim, com 21 anos, realmente é muito difícil para a pessoa assumir uma responsabilidade. Uma senhora com mais de 100 anos dentro do axé teria que se curvar para mim, então era muita responsabilidade naquele momento. A casa ficou sendo conduzida pela minha mãe carnal, que era mais velha do que eu, que era a dofona da casa. Minha mãe carnal era a dofona de minha avó, e por um irmão meu. Quando eu completei 30 anos, eu assumi a titularidade da Casa de Santo. Há de se falar que eu somente sentei na cadeira de minha avó, Jandira, quando foi feito o axexê de 21 anos. Antes disso, eu não me sentia à vontade, capaz de me sentar na cadeira dela. Caramba. Não foram 21 dias não, hein? Sim. 21 anos depois é que eu me senti na condição de me sentar na cadeira de minha avó, quando foi feito. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. É verdade, né? É verdade. É isso. Agora, eu não posso falar do Coelabiá sem falar do Coicinfá e sem falar do Podabá. Sim. Porque é o axé matriz, né? Como todos já sabem, isso várias e várias vezes foi repetido. O axé veio de Aladá, veio direto para o Rio de Janeiro, não passou por nenhum outro estado, que fez aquela composição dos 3 pós que chegaram no Brasil, né? O Podabá veio direto de Aladá para o Brasil, trazido por minha bisavó de santo, Gaiacu Rosena. A história diz que ela trouxe as bolsas nas mãos, mas o BC veio enrolado no corpo dela em vários e vários atacantes. Porque ela dizia, posso perder meus pertences, mas eu não posso perder o meu vodum que traz comigo. E esse vodum, que certamente é um dos voduns mais antigos, um dos assentamentos mais antigos do Brasil, está na Rua Julieta, número 12, que é onde hoje funciona o Podabá, sob a responsável guarda de minha mãe, Glorinha. Minha bisavó, Gaiacu Rosena, tem registros que fez 5 iaús. Olha como era restrito, né? Sim. E o Podabá mudou de alguns bairros. Com a morte de minha bisavó, Gaiacu Rosena, assumiu Dona Adelaide, mais conhecida como Mejitó, que era do Vodum, de Vodunjó, e essa sim fez um pouco mais, mas também não passou de 10 iaús. Dentre elas fez minha mãe Natalina e minha mãe Glorinha, que são do mesmo barco. Minha avó, Mejitó, só abriu 2 casas. A casa de Dona Dila, a casa de Ebomidila, de Mãe Dila, mas não para o segmento dos reis, até porque Dona Mãe Dila não era filha de santo de minha avó Mejitó. E minha avó Mejitó abriu o Coicinfá. Quando minha mãe Natalina completou 7 anos de santo, ela abriu o Coicinfá. Únicas casas abertas pelo Podabá. E minha mãe Natalina, por sua vez, só abriu uma única casa, que foi o Coelabiá. Ou seja, e minha avó não abriu casa para ninguém. Então, o Coelabiá
ele fecha um ciclo das casas de santo, Sim. descendentes direto do Podabá. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, e hoje eu tomei minha obrigação de 14 e de 21 anos com minha mãe Glorinha, que é a pessoa hoje que está do meu lado, que me apoia, que me segura, que me aconselha, que está presente na minha casa, na feitura de todos os meus iaôs, como não raspo um iaô que minha mãe Glorinha não esteja presente, não esteja lá comigo. Sim. Todas as festas, todas as obrigações, eu preciso de alguma coisa, mãe, eu vou até a senhora, preciso, me aconselhando ali, me ajudando, me apoiando em absolutamente tudo que eu preciso lá. Por falar nisso, mãe Glorinha fez quantos anos de santo? Mãe Glorinha fez 73 anos de santo. Ave Maria. Ela tem 73 anos de idade, 73 anos de santo que ela recolheu com 6 meses. Ela é do mesmo barco que minha mãe Natalina. Então, eu não tinha outra pessoa para procurar, para poder, nesse caso. Para mim, ela hoje é a matriarca de todo o coelho, de todo o axé. Sim. Olha só, o senhor gostou uma história belíssima que nós vamos ilustrar com aquelas fotos que o senhor me mostrou previamente ali. É muito enredo. É, muita coisa. Mas eu quero saber do senhor agora, hoje, Bodungã, Rumbó, no Pedro Paulo de Sobor, 2019, já com a casa com 50 anos de funcionamento, com 2 profissões, com família, com filhos. Como é hoje, o senhor administrando uma casa de santo, com essas atividades todas, com esse monte de responsabilidade histórica e pensando ainda numa responsabilidade futura de manutenção e da preservação dessa história toda. Como é que está o senhor nessa situação? Assim, não resta a menor dúvida que feliz, né? É a minha história, eu não tenho outra, eu falo isso. E digo que nós fazemos parte de uma religião que não é de convertimento, e sim de hereditariedade. Certamente isso caiu no meu colo, não foi à toa. É sério que tem aqueles momentos que a gente para, e principalmente lá atrás, quando eu tinha 21 anos, meu Deus, por que isso está caindo nas minhas mãos? Por que não foi para o meu irmão? Não, é melhor estar na minha mão, porque pelo menos eu sei que eu vou tentar fazer ali a unicidade das situações. Casa de Santo, todos sabem que não é um processo simples. Administrar pessoas, administrar uma casa de santo com todo esse peso do histórico, você carrega uma responsabilidade muito grande, sobretudo quando você tem um grupo maior. Quanto maior o grupo, mais difícil é de você fazer essa administração toda. Eu tenho, graças aos Woduns, eu herdei uma coisa, herdei algumas coisas assim valiosíssimas de minha avó. Primeiro, é o exemplo mesmo, comportamento, caráter, integridade e busca de valores. Depois eu tenho pessoas na Casa de Santo que têm 42 anos de feito, 38 anos de feito. Então, assim, são pessoas que vivenciou toda uma história com minha avó. Paralelamente a isso, a minha família é muito grande. Nós éramos 9 irmãos, hoje somos 7. Então, eu tenho dentro da Casa de Santo todo um suporte familiar. Pessoas que é bem mais fácil. Que isso tudo facilita toda a minha gestão ali dentro. Então, tá lá pessoas antiguíssimas dentro da Casa de Santo, pessoas que vivenciaram. Isso tudo fica muito mais fácil. Não vou dizer que não haja dúvida, que não haja problemas, mas é muito mais fácil de ser ensanado quando você tem o apoio e a sustentabilidade da sua família. Eu sou casado, 2 filhas que já são iniciadas, minha mulher é confirmada com minha mãe Glorinha, eu tenho meus irmãos, o meu primeiro filho de santo é um dos meus irmãos mais velhos. Eu sou pai de santo do casal dele e da ex-esposa.
sou pai de santo da filha desse casal e sou pai de santo da neta desse casal. Caramba. Então são 3 gerações dentro da casa de santo que, enfim, isso é a sustentabilidade. Sim. Então eu tenho minha sogra, que não é do mesmo axé que a gente, é filha de santo do falecido Nélis, é do Nagô, mas que se juntou ali para somar, para trazer, para unir forças e botando baiano em todas as festas. Eu tenho minha irmã, que é uma das mais velhas da casa hoje, está com 43 anos de santo, que era filha de santo de minha avó. Dos filhos de santo de minha avó, eu devo ter lá feitos ainda, talvez umas 10 pessoas, que é muito difícil. Minha avó morreu em 1988, tem 30 e poucos anos, eu tenho pessoas na casa de santo ainda, filhos de santo dela. Então isso dá um sustento e me ajuda muito. É claro que eu muito preocupado, mesmo com a escassez de tempo, dentro do que eu posso, eu faço uma palestra, eu procuro fazer uma atividade extra, barracão, conduzir para esse ano eu ainda não consegui fazer, mas a gente reúne o grupo e vai para um local diferente, para um local fora daquele espaço do barracão, justamente é um momento em que há um relaxamento e uma busca de um lazer. Enfim, então, hoje, administrar a Casa de Santo é justamente com isso. Eu só vou registrar aqui mais uma coisa que é importante. A gente fez algumas comissões dentro da Casa de Santo e muito preocupado com a criançada, né? Porque eles são o futuro. Minhas 2 filhas estão aqui. E a gente sabe que os filhos dos filhos de santo certamente são o futuro. Eu fui feito com 5 anos de idade e só estou aqui porque foi formatado para isso, né? Você é programado para isso. Então, para poder fazer com que a criança ame a Casa de Santo, se sinta bem, a gente criou uma comissão onde essa comissão cuida das crianças. Cuida das crianças de que forma? Lê um livro de história dos orixás, dos voduns como sendo heróis. Elas fazem caça ao tesouro, elas é que cuidam, elas que arrumam as crianças para o dia de festa. A gente procura dar responsabilidade para eles. Olha, você que vai carregar o cesto disso, você vai varrer isso aqui. Enfim, a gente está procurando fazer a integração dessa criança, porque certamente eles serão o futuro do candomblé, o futuro da Casa de Santo. E me diga uma coisa, com essa vida tão intensa dentro de um terreiro, o senhor tinha tempo de frequentar candomblés, de ir a candomblés ou não? Não, isso realmente eu não tinha tempo, inclusive até era bem pouco conhecido nos candomblés, já aconteceu de eu chegar em alguns locais e as pessoas até nem, enfim, eu não tinha tempo. Por quê? A agenda do Cuelabia é uma agenda muito densa. Para que se tenha uma ideia, eu, no final do ano, eu divulgo o calendário anual da Casa de Santo, justamente para que as pessoas não assumam compromissos, enfim, já pode até assumir, mas está consciente, está sabendo que nós temos um calendário anual fixo, né? O Arrumaçô, que é o Lubagé, sempre segundo sábado de agosto, festa de Oxum, festa de minha mãe Aziri, é todo segundo sábado de dezembro, enfim. Então eu tenho um calendário fixo anual. Então os próprios compromissos da Casa de Santo já consumia, com a questão de estudo, que eu sempre estudei, né? Fiz 2 faculdades, uma pós, então sempre estudei, sempre. E aí família, mãe, filho de santo. E os filhos de santo. Então realmente era muito difícil de eu frequentar. Hoje eu dou nó em pingos d'água para poder conseguir devolver, para comparecer a uma casa de santo. Hoje está um pouco mais leve, porque a gente acabou a faculdade, enfim, você já consegue conciliar isso. Você me fez a pergunta dessa dinâmica, de como que eu administro isso tudo, e eu acabei falando especificamente da Casa de Santos, porque eu esqueci de falar do cotidiano. A minha família pode responder por mim, né? Nessa correria aí. Mas a gente ajusta, né? Elas me compreendem, elas estão rindo aqui, elas me compreendem e nós vamos seguindo. Eu tenho 2 empregos, então a correria é muito grande, mas eu tenho certeza que os voduns
me dão toda uma sustentabilidade. Eu sempre digo que eu consigo ser uma boa pessoa dentro do axé, ou procurando ser, né? Porque eu sou uma boa pessoa, imagina, né? Eu procuro ter essa dedicação. Mas pessoas que são boas, tudo gente boa, tudo gente boa, a gente vai saber, né? Então, eu procuro, né, a cada dia ser uma pessoa melhor, porque os voduns me dão toda uma sustentabilidade na minha vida aqui fora, claro, entendeu? Então, claro. eu acho que acaba funcionando ali como uma troca, uma permuta ali, né? Enfim, Perfeito. Isso é um... Olha só, o nosso tempo já estourou e eu não vou nem concluir essa conversa, porque a gente vai ter que voltar a bater papo, porque eu quero esmiuçar com o senhor porque é uma história gigantesca, imensa, né? E está documentada. Sim, tem documento, né? tem foto, tem tudo. E eu acho que a gente precisa apurar isso numa outra conversa. Ok. Então nós não vamos concluir esse papo hoje. Nós vamos encerrar por aqui, mas já vou combinar com o senhor para uma outra oportunidade. Ok. E se o senhor puder trazer o pessoal lá da sua comissão das crianças, seria uma boa ideia para a gente ver com eles essa experiência, porque são experiências positivas que a gente pode transmitir para outros irmãos. Enfim, é muita coisa para a gente conversar. Então, nós vamos encerrar aqui. Ok. Já quero lhe agradecer mais uma vez a sua presteza em atender o nosso convite nessa data tão especial. Espero mesmo que o Sobô e a família do povo lá do Raio e Trovão lhe dê vida longa, muita paz, prosperidade, sossego, harmonia na sua família, nos seus filhos de santos e muita força para o senhor levar isso tudo adiante. Certamente. Viu? Muito obrigado mesmo pela sua presteza, mas nós vamos voltar a conversar, porque eu acho que isso precisa ser mais bem amarrado. Tá bom assim? Tá bom. Combinado? Obrigado. E mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado. Tudo de bom.